Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje mais uma live na véspera do feriado da Sexta-feira Santa. Eu estou aqui aproveitando para bater um papo com o Ricardo Santana, árbitro brasileiro que hoje está na Inglaterra, foi fazer doutorado na Inglaterra, não sei nem onde ele está hoje. É um prazer, né, falar com ele, falar um pouco sobre a vida, como foi na vida na Inglaterra, o doutorado, agora um verdadeiro PhD, vamos dizer assim. E lembrar para vocês que o Papo Fora do Eixo continua firme e forte, agora com os campeonatos funcionando, podendo até ter alguns momentos de gotas de rugby por aí, sobre um jogo ou outro, um clássico ou outro, um evento ou outro, tá? Lembra que todos esses jogos vão pro YouTube e pro Spotify e ficam aqui no Instagram também para você ver, comentar e fazer perguntas, tá? Estou aguardando, faz só mais um pouquinho para ele entrar. Daqui a pouco ele entra, a gente já convida e já vê o que faz para bater bastante papo, tá? É um prazer estar com vocês aqui e qualquer coisa manda um oi aí pra gente que a gente vai ter o maior prazer de, de, de responder para vocês, tá? Ricardo tá chegando, vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho. E aqui mais um gaúcho para falar um pouquinho das coisas do rugby, da vida, do que foi a pandemia para ele, né? E, claro, trocando uma troca, fazer uma troca gostosa entre a gente, tá? Vamos esperar um pouquinho mais. Tudo bem, Rosângela Ferraro? Tudo bem, Gabriel? Tá? Tudo bem aí? Tá? Vamos lá. Tá, são 19 horas quase, ele deve estar entrando qualquer coisa. Vamos esperar, estou no aguardo. Ainda não chegou. Hoje São Paulo vai ficando vazia porque feriado todo mundo gosta de sair de casa e passar com a família. Alguns aproveitam para descansar um pouco mais que o normal. Fica meio atípico, né, a cidade que é tão corrida e voltou a ser corrida depois que as coisas ficaram flexibilizadas, vacinação, entre outras coisas mais. Tá bom? Vamos esperar. Essa semana ainda, para quem não sabe, nós teremos 2 jogos. Opa, tá aí. Vamos ver, convidar o Ricardo para entrar. Opa, vamos lá, Ricardo. Vou convidar. Opa, convidado já foi. Só posso aparecer a imagem dele aí. Vamos lá, Ricardão. Será que vai aparecer? Demora um pouquinho sempre. Opa, aí. Tá me ouvindo bem? E aí, Márcio, tudo certo? Tudo certo, tranquilo, tranquilo. Você tá onde hoje? Tô em casa aqui, Bath, Inglaterra. Quanto tempo você já tá aí, queridão? 4 anos e meio já agora. Um tempinho. 4 anos e meio? É. É. O verdadeiro doutor agora ou não? Oficialmente sim. Eu fiz falta receber o chapéu na graduação, mas é tudo É, terminado. A graduação vai ser em julho, mas a tese já está sei. entregue, tudo corrigido, tudo certo. Você tem que fazer a apresentação também? Aí o Já fiz? PhD? Não, já fiz tudo. Fiz tudo. Já Fiz, fez tudo. fiz a apresentação e as correções, já submeti as correções, foi aprovada. Agora é só esperar a assinatura final da universidade. Aí jogar o chapéu para cima, né? É, exatamente, é. Legal, legal. Bom, vamos começar de trás para frente essa conversa, né? Porque não é uma entrevista, é uma conversa. Vai me contando, eu vou ouvindo na maioria das vezes. Beleza. Como é que foi viver 2 anos nessa bagunça toda que o mundo viveu? O Brasil viveu uma coisa, a Inglaterra viveu outra. Como é que foi aí para você em Bath, que é uma cidade, para quem não conhece, uma cidade menor, né? Mais praiana, vamos dizer assim. Praiana não, né? Mas mais pro sul,
Na Inglaterra, né? Interiorana. Frio pra caramba, interiorana, E, né? Rica culturalmente, né? Rica, muito rica culturalmente, né? exato, é. Como é, como é que foi essa Ah, história toda aí? não, a pandemia foi meio estranho, porque em março, meio que me perco foi março de 2020 que começou aqui. Então, Sim, eu tinha ido para a Alemanha, na verdade, eu estava indo para a Alemanha para uma conferência, e quando eu cheguei, literalmente quando eu pousei na Alemanha, a minha conferência foi cancelada. E aí eu consegui remarcar a passagem. Quando eu voltei, cheguei no aeroporto aqui em Londres e tava, tipo, todo mundo já paranoico, aquela coisa toda. E isso foi numa terça-feira, mais ou menos. Toda aquela semana, até na sexta, eu voltei para a universidade aqui e foi todo mundo, não, o que vão fazer? Vamos começar a se programar, porque tava todo mundo já, tipo, entre aspas, arrumando as coisas para ir para casa e fazer o lockdown. E na sexta-feira, naquela semana, o último metade de março, acho que foi, a universidade fechou e todo mundo para casa. E lockdown e aquela coisa toda. E eu pensei comigo, não, isso aí vai durar 3 semanas, um mês, aquela coisa, daqui a pouco a gente volta. E quando eu vi que a coisa estava séria, eu tipo, opa, tá um pouquinho complicado. E o rugby foi mais ou menos nessa mesma linha, assim, porque eu tinha um jogo programado para aquele final de março, e quando eu disse, não, eu voltei da Alemanha, tá, não posso, tô disponível, o pessoal que me disse, tá, o jogo está confirmado até certo ponto. Demorou 2 horas, eu recebi a confirmação, não, o jogo está cancelado. E aí deu 2, 3 dias, temporada cancelada, tudo cancelado, e ficou aquela coisa, tipo, ninguém sem saber o que fazer. E aí que a gente viu que a coisa estava um pouco mais séria, assim. E isso durou até mais ou menos junho, julho de 2020. E aí, quando deu julho, quando agosto, setembro, quando ia começar a próxima temporada, começou aquelas conversas, o que vai se fazer e tal. Mas sempre aquele pé atrás, assim, ninguém sabia muito o que ia acontecer. E até que a temporada foi totalmente cancelada, a temporada de 2021, setembro de 20 a março de 2021. E aí foi de novo um baque, porque aquela coisa volta, não volta e tal, e foi meio como é que posso te dizer, foi difícil na verdade, assim, tipo, não sabia o que fazer em relação ao rugby, com relação à vida aqui, o governo sempre foi muito explícito no que ele queria, né? E, mas em relação ao rugby foi meio aquela coisa, tipo, volta, não volta, e aquela expectativa de vai voltar, e daí quando cancelaram de novo a temporada foi meio um choque, assim, meio frustrante, decepcionante. E aí depois teve o outro lockdown oficial em novembro, e depois o terceiro lockdown de janeiro a abril de 2021, ano passado. E aí depois aquela coisa tipo, tá, vamos voltar. E aí em maio de 2021 voltou o rugby com aquelas regras adaptadas, sem scrum, sem maul, para minimizar o contato. E aí depois em setembro de 2021, ano passado, já voltou a temporada completa e tá tudo normalizado, entre aspas. Foi tão enrolado quanto aqui, né, cara? É, Thiago? Um pouco mais de fala aqui, mais um pouco mais para ali. Você chegou a acompanhar de longe aqui as notícias do Brasil, já que você tinha família aqui no Rio Grande do Sul, né? sim, sim, Como é sim. que as pessoas falavam comparativamente? Não, minha família toda está no Rio Grande do Sul e a gente teve um grupo durante o primeiro lockdown aqui, o pessoal do Charrua, a gente fez um pub virtual, né, com o pessoal, então a gente se reunia todo sábado aí para tomar uma cerveja e conversar via Ah. Zoom, via live, e eu fiquei meio me atualizando, assim, e na verdade a principal diferença que eu via é que no Brasil tinha menos, como é que pode dizer, guidance do governo, né? Enquanto aqui a gente tinha explícito, tu podia concordar ou não
com as coisas que o governo estava dizendo, mas tu tinha que respeitar as regras. No Brasil, para mim, parecia que cada um fazia uma coisa, sem tipo uma ordem de cima, propriamente dita, né? Porque aqui houve uma mistura da questão política com a questão saúde, uma questão de quem manda mais, né? Você, melhor que nós dois, sabemos muito como o Brasil é grande, o Sul é uma coisa, o Norte é outra, o Nordeste é São Paulo é mais um. Então ficou muito briga mais política do que sanitária, né? Então a população acabou falando, vou acompanhar quem eu acredito mais, né? Esse foi o meu problema, né? O inglês, no fórum, de certa forma, ele é mais sociedade do que a nossa. A nossa é comunidade, né? A sociedade é mais organizada, né? Vamos dizer assim. O Brasil é mais se vira com o meu amigo, não com o meu inimigo, né? Vamos dizer assim, né? Essa é a questão, né? Aqui o pessoal seguia as regras, querendo ou não. Eu não sei se no Brasil foi assim, mas tipo, aqui o pessoal podia não concordar, mas seguia. Sim. E aquela coisa, eu, em alguns momentos, eu também estava de saco cheio, tipo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas tipo, não, sabia que se pisasse fora da faixa, podia dar algum problema, né? Exatamente. A gente já é estranho, né? Chega num lugar mais estranho ainda, começa a fazer bobagem, né? Vamos dizer assim, né? Ninguém Exato, gosta, né? O pessoal vai apontar o dedo mesmo pra gente, né? E você se virou bem nos estudos, porque você estava no meio da programação, né, cara? Foi complicado isso também para você ou não? Como é que eles fizeram? Na verdade, então, naquele período lá em março, quando a gente estava programando, nisso de tudo, quando a gente estava programando, o meu orientador me chamou e eu estava para começar o meu último estudo, né? Minha última coleta de dados e meu orientador falou, olha, não vai dar, vamos fazer isso e isso. E ele deu uma sugestão de fazer um outro estudo para aproveitar os dados que a gente já tinha. E no final das contas deu melhor, porque me deu um pouquinho, entre aspas, menos de trabalho e eu já aproveitei os dados que eu já tinha, né? Então, eu consegui fazer... utilizar, digamos, os mesmos dados para um novo estudo. Então, os mesmos dados que eu tinha coletado acabaram sendo aproveitados para um estudo extra, digamos assim, não que estava previsto lá no início, mas o que a pandemia ocasionou, né? Digamos. E no final das contas, acabou dando tudo certo. Para quem não sabe, você é formado em educação física, né? E seu doutorado foi o quê? Só para a gente, porque tem um monte de gente que curte fazer, quer fazer, mas não sabe por onde começar. Você é formado em educação física e fez o doutorado em qual tema, basicamente? Não, eu sou formado em educação física e fiz meu mestrado também na URGS, né, no Rio Grande do Sul. Meu mestrado foi com testes físicos, né, para jogadores amadores de rugby. E o meu doutorado eu acabei trazendo para demandas fisiológicas de árbitros. Então, eu fiz todo o meu doutorado em demandas fisiológicas de árbitros, as associações dessas demandas com testes físicos. E aí, meu último estudo, que acabou sendo um pouco alterado por causa da pandemia, acabou sendo as relações dessas demandas fisiológicas com tomada de decisão dos árbitros durante os jogos. Entendi. E apitar jogo na Inglaterra é melhor? É mais interessante? É mais pegado? Né? Como é que é? Tem menos bairrismo? Ou o pau come do mesmo jeito? Eu vou te dizer que é igual. Eu vou te dizer que é igual, Márcio, porque a única diferença daqui, acho, não a única, mas a principal diferença é que aqui tem muito mais níveis, né? Então, dependendo do nível que tu está apitando, o desafio é um. Mas o desafio como é que é, a dificuldade, ela é a mesma do Brasil, assim, dependendo do nível que tu está apitando. Torcida chata. Igual, né? Não dá. O pessoal doura a pílula muitas vezes, mas fala que as torcidas são iguais, até piores, depende do país, igual, né? Igual. Ainda mais aqui nessa parte que é sudoeste da Inglaterra, que é onde se joga mais rugby, tem muito mais rivalidade. Então, tu pega times de Gloucester, tu pega os times mais dessa região, de Bristol. Então, é
é exatamente que nem o Brasil, assim, em alguns aspectos. E quando tu tem times de Gales que vem jogar aqui, tu vai Inglaterra contra Gales, não interessa o nível, tu tá Sim. jogando time inglês contra time galês, eles vão te pressionar da mesma maneira, ou até pior às vezes. Ga- Gaúcho, catarinense, paranaense, paulista. Exatamente, exatamente. E teve momentos que você falava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Ou não? E Não, alguns você é momentos sim, tranquilo. Essa... e alguns momentos sim, tipo, principalmente no inverno, né, quando está lá pitando em janeiro, fevereiro, que tem aquele fog, aquela coisa que tu tenta correr e não te aquece nunca, tipo, Ah. o que eu tô fazendo aqui? Mas faz parte. Porque sabe que outro dia, nós estávamos conversando aqui em São Paulo, a gente ficou pensando, né, que o Brasil jogou com o Canadá uns 2 ou 3 anos atrás, a -4, -3 graus lá no Canadá, né? E eu falei assim, gente, é fácil, traz os caras para jogar aqui em Cuiabá, por exemplo, ou sei lá, em Fortaleza, ou Salvador, e manda eles jogarem no verão. Você vai ver como eles vão sentir o mesmo jeito que a gente. Não, A moeda da mesma, né? é isso, exatamente isso. É questão de adaptação e os caras estão adaptados aqui, querendo ou não, tipo, em setembro começa a temporada, o tempo começa a mudar totalmente, quando é dezembro a fevereiro é um horror, porque tipo, é escuro, é frio e eles estão adaptados a isso. E às vezes quando dá um calorzinho, tipo agora em abril, que começa a dar 20, 18, 20 graus, o pessoal, tá muito quente. Vamos fazer um water Ah. break, não sei o quê. Tipo, sério que vocês querem fazer o water break com 18 graus? Então, Para quem não tem noção, 20 graus para eles é verão máximo, né, cara? exatamente, é isso aí. E você conseguiu matar a saudade nesses 4 anos do seu chimarrão, da coisa sua mais regional, ou foi difícil? Não, o mate eu trouxe, né? O mate eu trouxe É, comigo e eu trouxe na algumas. cuia, né? Exato, trouxe bastante erva e cada vez que vem alguém do Brasil me visitar, eu peço, não, traz 1 quilo de erva aí para mim, que aqui é bem mais caro. E tu sabe o que eu fiz? Mas no primeiro lockdown, eu literalmente importei uma churrasqueira do Brasil para cá. Jura? Porque era início do verão aqui, março, abril, quando o tempo começa a melhorar, eu tipo, quer saber, a gente vai ficar dentro de casa aqui isolado, eu vou ter que ter uma churrasqueira para fazer um churrasco, né? E aí eu Ótimo. comecei a pesquisar aí um pessoal lá no Rio Grande do Sul e comprei uma churrasqueira, veio do Brasil a churrasqueira para mim. O problema foi achar as carnes boas, né? Para ter as carnes que fosse possível, né? Não, eu já achei açougue brasileiro, tudo, os caras entregam aqui em casa, tudo certo. Opa, menos Tu mal. começa a achar a comunidade aí dos brasileiros na Inglaterra e se sente um pouquinho mais em casa. Desculpa perguntar, você está casado, tem filhos, como é que você está? Não, estou casado, sim, minha esposa está aqui comigo, a Pamela, né, ela Ah, veio comigo do Brasil e sim. não temos filhos, não, só um cachorro que veio com a gente do Ah. Brasil também. Porque normalmente quem sofre mais nessa hora são as crianças, né? O grande problema que teve aqui no Brasil foram as crianças, que não tinham podido ir à escola, né? Então a gente sempre fica muito preocupado com isso, né? E principalmente se eu tivesse um filho sozinho, vamos dizer assim, não tivesse da comunidade dele de amiguinhos, é complicado, né? E sua esposa lidou bem com isso tudo também ou não? Ou ela estava Não, ela estudando também, foi, não, doutor? ela trabalha na universidade também e para Hum. ela deu tudo certo, porque ela continuou trabalhando de casa. Então a gente fez um escritório para ela, um canto para eu continuar trabalhando em casa. Deu tudo certo, Ah. deu tudo certo. É. E já começaram a pensar no retorno para voltar para o Brasil, trabalhar no Brasil, ou falar, chega, já estamos bem aqui, vou ficar aqui? Não, sinceramente a gente não pensa em voltar agora. A gente Não, né? não. Terminei o doutorado agora e ela tem um trabalho bem, como é que é? Conceituado na universidade, digamos, e aí a gente vai ficar por aqui por enquanto. Tá certo, né? Tá certo. O rugby brasileiro, você tem saudade de estar aqui ou o que você está fazendo aí também te complementa, legal, vale a pena? O que-
Como é que... Sabe, Márcio, que tipo, outro dia eu estava pensando, a gente estava conversando aqui, o que eu sinto saudade do Brasil mais é a camaradagem, sabe? Aquela coisa do tipo um pouquinho mais, como é que eu posso te dizer, easygoing, sabe? Do tipo do Brasil, do brasileiro, do jeito brasileiro de ser. Aqui os ingleses são muito mais, não, é isso, e porque ela disso, daquilo outro. O brasileiro sempre dá um jeitinho, sabe? Tipo, por um lado pode ser ruim, mas por um lado pode ser bom também. Então, Sei. aquela coisa de, tipo, para te ter uma ideia, um jogo aqui, no início, quando eu cheguei lá, 4 anos atrás, eu fazia a mesma coisa que eu fazia no Brasil, que eu chegava 2 horas antes. Teve um dia que eu abri o clube, porque não tinha ninguém 2 horas antes Ah, do jogo. O pessoal começa a chegar 1 hora antes e aí, tipo, chega 1 hora antes, tu pensa, cadê todo mundo? E não sei o que, daqui a pouco começa a fazer parte, o pessoal começa a chegar e não sei o que. E aí tu vai na hora do jogo, tu vai para aquecer, por exemplo, 15 minutos antes do jogo, tu olha assim, não tem ninguém olhando o jogo, pá, não vai ter ninguém olhando. Tu volta pro vestiário, não sei o que, volta pro campo, tá lotado. Tá literalmente lotado. Tava ali todo mundo bebendo no Clubhouse e sai só na hora para ver sim, o jogo e depois volta pro Clubhouse para beber. E aquela coisa no Brasil, que o dia todo do rugby, sabe? Que os clubes se reúnem antes para tomar um café junto, fazer um almoço, fazer toda aquela preparação antes do jogo. Eu acho que isso eu sinto falta, sabe? E aqui é muito sim. mais, vamos lá, vamos apitar, acabou, vamos voltar para casa e era isso. Falta um pouquinho mais ah, do calor humano, Na sabe? agregação, né? Exatamente, é. E é engraçado porque você é a figura, né? Eles alguma vez questionaram você ser um brasileiro? Porque teoria que para eles, muitas vezes, um brasileiro é o futebol, né? O brasileiro é outra coisa. De repente vem um ato brasileiro apitar o meu jogo. Inglaterra e País de Gales, né? Ou um time da Inglaterra e o País de Gales. Eles questionaram alguma vez? Ah, teve uma vez, sempre tem aquela curiosidade, porque o meu sotaque é um pouquinho diferente, e meu nome é diferente, né? Então eles sempre perguntam, de onde é que tu é, aquela coisa. Mas teve uma vez só que eu senti um pouquinho, entre aspas, de preconceito, que foi eu estava no vestiário um pouquinho antes de começar o jogo, bateu o fisioterapeuta de um dos times e perguntou como é que eu poderia. Como é que é o protocolo para ele entrar em campo. Eu expliquei aquela coisa, não, sempre que tu precisar, não precisa eu parar o jogo, aquela coisa toda. E ele falou, desculpa te perguntar, mas o idioma vai ser um problema? Ah, E aí eu falei, não tem problema, porque eu vou apitar o jogo em inglês, mas eu posso apitar em português, espanhol ou francês, tu escolhe. E aí ele, sim. não, pode ser em inglês, tá bom, não sei o que e tal. Foi a única vez que eu tive um certo, não preconceito, mas alguém tipo, opa, o árbitro não é daqui, sabe? O resto foi, Sim. foi relativamente tranquilo. Tem o Lucas que está aqui, o Lucas está assistindo, o Lucas Quito, não sei se é teu amigo, ele O pergunta Kit, grande como Kit. Né? exatamente arbitragem, baixo nível, choradeira, reclamação. Conta para ele aí que. Porque a gente tem o pessoal tem muita curiosidade, né? Acho que as pessoas lá o inglês não reclama, né? Muitas vezes ele é mais emocionante do que privativo, né? Não. Quanto mais baixo o nível, mais se reclama. Então, aqui eles têm É, 11 divisões, né? E quanto mais para sim. baixo tu vai apitando, mais tem reclamação. Ah, E quanto mais para cima tu vai indo, a questão do profissionalismo vai aumentando. E aí, digamos, a cobrança é um pouquinho diferente. Eles não reclamam, mas eles te cobram um pouquinho como é que tu vai apitar o Scrum, como é que tu vai apitar o Breakdown e aquela coisa toda. Então, de reclamação, aquela coisa tipo, não sei o que, tipo, é mais baixo nível, assim, tipo, oitava ah. divisão para baixo.
mais ou menos. Você falou bem, oitava divisão para baixo. E o Brasil está onde nessas 8 divisões? Que você classifica honestamente. Eu acho que está na quarta para baixo. E o Brasil? Para ser bem sincero, Marcos, para ser bem sincero, eu estava vendo, eu vi highlights da primeira rodada do Super 12 que teve, Sim. e seria uma oitava divisão aqui. Oitava divisão. Uma oitava isso mesmo. divisão. Seria uma oitava divisão. Você vê saídas? O que você vê? Essa experiência toda, eu tive a minha experiência há muitos anos atrás, meu filho teve depois, eu tenho amigos que fizeram. E você, qual a sua perspectiva? Agora falando um pouquinho mais tecnicamente, assim, você, por ser um profissional da educação física, qual a saída do Brasil melhorar? Né? Porque o Brasil ainda... E lembrar que é uma coisa, os times na primeira rodada estavam quase sem nenhum jogador do nível de seleção, porque eles estavam naquela franquinha que são os cobras, Sim, né? sim. Que eu sempre falo para todo mundo que aquilo não é nem seleção, nem clube, aquilo é uma franquia, que é outra coisa, outra discussão, né? Sim. Que você, mesmo aqueles jogadores estando jogando, ainda é a oitava divisão? Bom, talvez quando trouxer aqueles jogadores, pode subir para uma sétima. Mas a intensidade do jogo é diferente, o entendimento do jogo é diferente. E aqui eu vejo tem alguns gaps, né, de divisões. Então, por exemplo, da 11ª divisão, são, digamos, o terceiro time de alguns clubes que jogam a 5ª divisão. Então, o clube joga a 5ª divisão, que já é uma divisão nacional. O segundo time vai jogar a 7ª, 8ª divisão. O terceiro time vai jogar a 11ª, 11ª divisão. Então, quando mais perto tu vai chegando do first team, do primeiro, vai aumentando o nível e vai subindo a intensidade, vai subindo o entendimento do jogo, vai subindo muita coisa. Na minha opinião, o que o Brasil precisa é de paciência. Paciência e investir em categoria de base. Categoria de base e ter paciência, porque um exemplo que eu te dou, Márcio, em agosto do ano passado, quando começou a voltar todo o rugby e tal, eu participei de um festival da Premiership Academy, que é... Sim. Todos os times da Premiership, eles têm o sistema de academia deles, né, que vão formando jogadores, desde o M15 até o M18. E eu participei do M18, ou seja, foram 2 dias, tempo tipo um Valentim Martínez de Premiership Academy. Tempo reduzido, 2 tempos de 15 minutos, aquela coisa toda. Então, tu pega os 12 times da Premiership com seus M18, jogando 3, 4 jogos por dia, durante 2 dias, e cada time desse com 30 jogadores. Então, só aí tu tinha 350, 360 guris jogando. Sim. Desses 2 dias que eu estava lá. Os outros 2 dias anteriores teve o M17. Então, teve mais 350 guris dos 12 times da Premiership. Ou seja, 700 guris jogando em uma semana. Pronto. E todos os jogos filmados, não sei o quê. E a seleção... E esses jogos são usados para a seleção pegar os que podem jogar a seleção M18, M19, M20 daqui a um tempo. Então, tudo isso era o ápice do M17 e M18 dos times acadêmicos. Fora todas as escolas que jogam, fora todos os clubes que têm todas as categorias, desde o M13, M11, M8. Então, nada é por acaso que os caras tiram jogadores do jeito que tiram, porque eles tentam tirar. Por que o Brasil é um dos grandes formadores de jogadores de futebol no mundo? Porque todo mundo joga futebol. Tu entendeu? Lógico. Então, tu tem que investir em gurizado, tu tem que investir em juvenil. Essa é a minha opinião. E assim, posso estar enganado, né? Você é do San Diego, né? Isso é a origem sua, não é isso? Não, charrua.
calma. Não, Não, não. é que nem pô, sobrevista que nem tava chamando de Colorado. Não, só um pouquinho. Não, não. Eu te provoquei, por isso eu estou falando, eu te provoquei. É isso aí. No Charrua, aonde eles iam buscar as crianças? Eles tinham que caçar as crianças desapareciam, ou se faziam um trabalho nas escolas, né? Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o Lipasteira, aí eu posso falar um pouco melhor dele, tem a escola, de certa forma, e tem todos aqueles projetos em torno, que melhorou muito esses últimos 2 anos, apesar de tudo, né? O Sul? O Sul tem proximidade de um grande centro de rugby, que é a Argentina e Uruguai. Tem o Bento Gonçalves, que, né, vamos dizer assim, é um pouquinho de nível melhor em termos de primeira divisão, mas eu não vejo esse trabalho de base. Acontece isso mesmo no Sul ou não? Ou não se faz nada, ou vai que nem Brasil? Não, eu tô um pouquinho afastado agora, não tenho detalhes maiores, mas eu me lembro que o Charrua sempre teve um trabalho de juvenil muito forte, e a gente sempre, quando eu estava lá, a gente sempre procurava divulgar o máximo que dava em escolas. A gente fazia Tá. apresentações e treinos demonstrativos na aula de educação física. Alguém conhecia o professor de educação física de um colégio, a gente ia lá e demonstrava o rugby, chamava, se quiser treinar, aparece lá terça e quinta, a gente está treinando e tal. E sempre foi isso o estilo de captação. E aquela coisa de um guri vai, chama um amigo, que acaba indo, chama outro, e eu acho que ainda a captação acaba sendo muito mais de boca a boca, né? De alguém convidar Sim. o amigo para ir para lá. Mas o Charrua sempre teve uma preocupação muito forte com o juvenil, porque é o futuro do clube, né? Claro. E hoje em dia a gente vê, eu estava vendo até o pessoal que jogou aí uma Copa RS 2 semanas atrás, Sim. é legal de ver quantas gurizadas, tipo, há 5, 6 anos atrás era juvenil e estão hoje jogando no adulto, né? Então, é legal ver isso, né? Sim, porque você. E uma coisa que eu acho que é legal, em cidades grandes, a coisa é mais complicada, né? Vamos dizer assim, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, são complicadas, são cidades grandes, né? Por São Paulo, a demora de deslocamento é muito grande, né? Quando você pega uma cidade como Barra, ou você pega uma cidade, São José já é grande, mas Jacareí, que é um pouco menor, as crianças circulam melhor, né? Muitas vezes entram no ônibus e vão, né? São perto de casa, né? Isso é uma coisa que facilita uma cidade pequena, vamos dizer assim. As cidades inglesas, com exceção de Londres, são muito menores do que as cidades brasileiras. Ajuda isso também a captar mais criança, a criança ver mais os ídolos, vamos dizer assim. Com certeza, com Onde eu... certeza, com certeza. Eu acho que é difícil falar, mas o rugby é um esporte de cidades pequenas, se pensar, né? Os grandes clubes do mundo são de cidades pequenas, né? Tu Exatamente. não tem, com exceção de Londres, talvez, tu tem Harlequins, tu tem Saracens, e mesmo o Wasps já saiu de Londres, o Wasps foi para Coventry agora, né? Então, é uma cidade um pouquinho menor. Então, tudo isso, não só o fato do clube local ser de uma cidade pequena, mas a captação de pessoas para jogar nas academies, para jogar nas escolas, é mais fácil também. Porque é tudo mais centralizado, né? E eu acho que uma outra questão também que facilita, pelo menos aqui, é a questão de segurança. Então, um pai é muito tranquilo de deixar o filho de 12, 13 anos pegar o ônibus sozinho para ir treinar e voltar, do que no Brasil, né? No Brasil é um pouquinho mais complicado. E uma coisa engraçada também, né? Tem um problema muito sério no Brasil, eu acho que a gente faz essa comparação, nós não temos uma iniciação esportiva na escola, uma iniciação esportiva para valer. Porque eles acham que educação física joga uma bola e vão jogar e tudo bem, né? O inglês tem mais isso, uma iniciação esportiva melhor, porque os americanos são fantásticos, né? O que eles quiserem produzir, em pouco tempo, eles produzem que tem uma iniciação esportiva. E na Inglaterra, no seu caso? Eu acho que sim, porque apesar
de que a educação física nas escolas aqui, ela também é um pouco voltada para alguns esportes específicos. Por exemplo, eles não jogam basquete. No Brasil se joga Sim, basquete na educação física, querendo ou não. Aqui eles não sim, jogam, quase não jogam basquete. Mas eles jogam rugby, eles jogam cricket, eles jogam futebol, então... e eles são muito... como é que eu posso dizer, disciplinados, ou seja, a primeira temporada vai ser rugby, a segunda metade, digamos, vai ser futebol, ou vice-versa. sim, Então, já tem pré-determinados esportes que eles vão te dizer, que eles vão fazer. E eu acho isso válido por um lado, porque, tipo, todo mundo que eu conversei aqui, em algum momento eles jogaram rugby na escola, em algum momento da vida, mesmo que nunca mais jogaram depois, em algum momento eles jogaram rugby, só que ao mesmo tempo eles não jogaram sim, basquete, por exemplo. Então, não jogaram vôlei, sim, sabe? sim. Então, é aquele certo balanço que tu tem que ter, tipo, até que ponto pra gente, como apreciadores do rugby é legal, que legal, todo mundo joga rugby, não sei o quê, tipo, mas como profissional de educação física, tu pensar, tipo, tá, e o basquete? E o vôlei? E o handball? Por que eles não jogaram? Tu Sim, entendeu? sim. Então, A gente tem aqui no Brasil, você deve saber melhor que eu, os quatro fantásticos, né? Futebol de salão, basquete, vôlei e handebol, sim. certo? Eles chamam quatro fantásticos, que por causa da quadra, por causa do espaço físico, né? Por causa de possibilidades. E a gente tem, por exemplo, o handebol, que é um dos esportes mais praticados na escola, e que ele é pouquíssimo. Temos até jogadores que foram a melhor do mundo, mas nós temos pouquíssimos clubes na primeira divisão. Né? É uma coisa assustadora. Né? Não sei se os jogadores se espalham, se perdem, a falta de dinheiro, o dinheiro todinho vai para o esporte só, quem sabe qual é, né? Então, essa é uma coisa complicada também, né? Sabe disso, né? Que a gente não consegue, né, resolver isso. Não, eu acho que o Brasil tem muitos talentos e se o Brasil quisesse ser série em qualquer esporte, o Brasil seria uma potência esportiva como é os Estados Unidos hoje. É, eu acho que é questão de aonde alocar esses talentos, né? E, Sim. enfim, o handball para mim, eu, por exemplo, eu nunca tive handball na escola, no, na educação, Não? não, eu tive handball na faculdade. Porque eu escolhi fazer handball, Tá. uma das cadeiras eletivas lá. E, e ao mesmo tempo, como é que eu, como profissional de educação física, poderia trabalhar com handball? Eu não posso trabalhar com handball, não tenho essa experiência com handball. Mas muitas outras pessoas se perdem. Minha irmã, por exemplo, jogou handball no colégio e se ela tivesse escolhido ir para educação física, tipo, ela poderia, de repente, trabalhar com handball e ajudar nesse processo, mas eu acho que tem muito. A gente volta para aquele ponto, tipo, quanto mais formar a base, mais consegue colher em cima da pirâmide, né? Então, eu acho que no Brasil esse processo um pouco se perde. Às vezes tu consegue ter uma base muito forte, mas, tipo, a retenção e como tu retém os profissionais para determinados esportes ou determinadas funções acaba se perdendo no meio do processo. E tem um detalhe, não sei se você concorda comigo, né? Quando chega aos 18 anos, aquele aluno que menos condição financeira, o pai fala, agora tu vai trabalhar. Muitas vezes o esporte não dá tempo para você ganhar dinheiro. E o cara que tem um pouco mais de grana, o pai fala, tu vai estudar. Né? Então, manda meio que decidir, né? Que é o É. pior momento. Então, você vê jogadores muito bons entre 17 e 20 anos, que quando vão para adulto, ou desaparece ou simplesmente não consegue mais render aquilo que tem, né? Você Exatamente. vê isso também? Ó? Eu acho que sim. Eu acho que esse período de 17, 18, 19 anos é difícil para qualquer pessoa, né? E, como bem tu falou, é bem isso. Tipo, se não tem dinheiro, vai trabalhar. Se não tem dinheiro, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um cursinho e tal. É, é difícil tu balancear, né? Tipo, vamos trabalhar e estudar, ou vamos jogar e vamos trabalhar, ou vamos jogar e estudar, se a família tem condições. Eu acho que a grande chave é como tu retém essas pessoas de 17, 18, 19 anos, esportivamente falando, né? Esportivamente. E o Sul é uma coisa muito, muito, muito legal, né?
ele tem um biotipo muito interessante. E da sua escola do Sul, de universidade, saem grandes profissionais de educação física. Eu conheço pelo menos uns três, né? Que são profissionais ou de técnicos, ou de vôlei, que são gaúchos. Então, quer dizer, assim, de ter uma escola bem de formação boa, né? Você fala pode falar, o rugby pode não ser o mais popular, mas você é um grande profissional da sua área. Eu conheço de basquete o Sérgio Maronese, que é gaúcho, campeão olímpico, vice-campeão olímpico com as meninas de basquete. Então, e o próprio biotipo do brasileiro é muito diferente. Você pega o do norte, é um maorizinho, né? Você Sim. pega o do centro-oeste, é um bugre de touro, de forte, né? Tanto que nós temos alguns jogadores desses pontos, né? Não, eu acho que por isso mesmo que, tipo, o Brasil, ele é uma potência esportiva extraordinária. É questão do Brasil se organizar, onde ele quiser, pode ser campeão mundial, sendo bem sincero. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, é frustrante falar que, por exemplo, no tênis, a gente teve o Guga um tempo atrás, número 1 do mundo, e a gente nunca mais vai ter um tenista número 1 do mundo, do jeito que o tênis está, a Sim, não ser que a gente mude muita coisa. E sim. o esporte no Brasil, para mim, só é o reflexo do que é o país. Esse é o meu grande receio, digamos. Mas Eu não sei se... Ah, não, não falando sei se fala. da escola gaúcha, digamos, que nem tu falou, o próprio rugby, hoje a gente tem o Pantufa, o Ismael ele é do ex-Charrua, Charrua, não existe Hum, ex-Charrua, uma vez que tu é Charrua, tu é sempre Charrua, né? Então, da rua. ele se formou na URGS também em Educação Física, hoje ele é preparador físico da seleção feminina de rugby, né, das Iaras, então é um exemplo aí que também a gente leva junto, né? Por exemplo, a gente tem a experiência do Bicudo, né, que era ex-Curitiba, foi para a França, aprendeu muita coisa lá. Hoje comanda a parte de educação física do Medina, do Cuiabá, que é campeão Sevens, está indo para ser campeão de 15. Um outro tipo de visão a gestão de clubes mesmo, é profissional. Né? Isso é muito legal também, né? Quando um time puxa o resto, né, vamos dizer assim. Não é o Messias, vamos dizer assim, né? Mas é uma forma profissional de ver o rugby e que pode ajudar, né? Ou Não, não? sim, acho que sim, acho que o rugby tem espaço para todo mundo. A gente Sim, sempre diz que o rugby é o esporte mais democrático, né? E eu acho que pelo menos a vivência que eu tenho aqui, por exemplo, das 11 divisões, tu tem divisão para todo mundo. Tu tem divisão do cara que joga há 40 anos e só quer jogar por lazer, vai jogar a 11ª divisão, como o gurizão que quer jogar profissional vai começar, tipo, aí galgando os espaços e chegar lá no profissional se ele quiser, né? Então, acho que no rugby, principalmente, a gente teria que ter divisões especiais para todo mundo. Tipo, quer ter uma divisão profissional? A gente vai ter uma divisão profissional. Que, querendo ou não, foi o que eles quiseram fazer com essa Superliga de América do Sul aí. Então, é isso. E você chegou a ver alguns jogos ou não? Eu vejo alguns highlights, digamos. Sinceramente, eu não tenho paciência para ver todos o jogo inteiro, porque eu sinceramente acho muito parado. É muito penal, é muita scrum, é muito aquela coisa de vamos entrar em contato e pá, e vai para line-out, não sei o que. Tipo, não tem muito mais velocidade, mas eu vejo alguns highlights, sim, dos jogos. E não tem gostado, pelo jeito, né? Bah, eu tenho que ser bem sincero aqui, tipo, porque como produto, se tu quiser vender um produto para quem não é do rugby, eu acho que não é um bom produto. Sim, Mesmo a sim. gente do rugby, eu às vezes tipo, fico olhando aquele jogo, pá, tá, e aí? Não vai, sabe? Tipo, penal aqui, penal ali, não sei o que, vai pra lá, não, tipo, pá, scrum, não sei o que, tipo, e tá, e quando é que tem uma jogada, e quando é que tem, tipo, uma quebra de linha, e sabe? Alguns jogos, alguns lances tem, mas tu vai ter uns 80 minutos de um jogo daquele, tipo, tu vai ter momentos que tem um que outro jogo daquilo, uma que outra jogada disso. Eu acho que Sim. ainda falta um pouquinho como produto para ser vendido, sabe? E você pega num ponto muito sério.
muito interessante, que eu discuto muito, algumas pessoas, quando a gente faz um tipo de crítica como essa, ficam bravas comigo. Bom, na minha idade, na minha tempo de vida, estou nem aí, né? Porque eu digo assim, o que falta para o Brasil é para saber por que eu vou assistir um jogo de rugby. Eu fiz uma comparação, e se você não concordar, você pode falar à vontade, com o rodeio, né? O rodeio, quantos e quantas pessoas vão assistir um rodeio? Milhares. Tem cidades que param por causa do rodeio. Mas a maioria não vai assistir o rodeio, vai dentro do entorno do rodeio, né? Então, o evento é muito importante. O rodeio está lá. E o rugby tem essa coisa, né? Nada acontece e o jogo está lá. Se o jogo é ruim, vai ser pior ainda. Sim. Então, falta isso, né? Quer dizer, o que o evento, qual é agora a expressão da moda é qual a experiência de assistir um jogo de rugby? Quando você vai para um All Blacks em França, qual a experiência de assistir um jogo, além do jogo, né? Então as pessoas se sentem motivadas para assistir ao Blacks em França, mesmo não conhecendo nada, por uma experiência, mesmo completamente fora, né? Não falta isso também para o rugby do Brasil, Eu como acho, produto? eu acho que sim, eu acho que, tipo, o rugby, se tu for vender o produto rugby, tu sempre vai ter o consumidor que é o pessoal do rugby. O pessoal do rugby, Tá. aquele eu, tu, o pessoal dos clubes, a gente vai consumir. Agora a gente tem que Tá. atrair quem não é do rugby. E como é que a gente faz para atrair isso? Sendo um evento um pouquinho mais, com perdão da redundância, atrativo. E o que é um evento atrativo? Tipo, tu tem um jogo, tipo, aquele jogo que tá acontecendo várias coisas, e aquela pessoa, mas o que tá acontecendo agora? Não sei o que, mas porque... e deu aquela quebra de linha, o cara correu e todo mundo, tacleou, e aí, próxima jogada, não sei o que. E tu entendeu? Aquela coisa que, tipo, tu não senta na cadeira, tu tá toda hora em pé, tipo, o que vai acontecer na próxima jogada? A partir do momento que a bola tá parada, e tipo, tá, é um penal. Aí tu vê que o time tá caminhando 10 metros para trás, o outro time tá pensando o que vai fazer, sabe? Tipo, demora 30 segundos para tomar uma decisão. Vamos para lateral. Mais 30 segundos, 1 minuto para formar uma lateral. E não sei o que. Isso acaba, tipo, broxando a pessoa, né? Querendo, desculpa a palavra, mas, tipo, Lógico. acaba, tipo, Não? e agora? Entendeu? Então, eu acho que, como produto, a gente tem que tentar atrair quem não é do rugby para comprar o rugby. É o que tem aqui. Aqui tem Tá. gente que, tipo, literalmente não joga rugby, não tem ninguém que da família que joga, mas ele vai assistir o jogo de rugby porque ele gosta do entretenimento. E mesmo aqui, às vezes o jogo tá tão chato que o cara sai do meio do jogo. Não tá nem aí. Tipo, o jogo tá muito chato, vou embora. Sim. Então Já tomou cerveja? exatamente, Já, exatamente. já tomou cerveja? Vamos embora, né? Esse é o ponto. Talvez você viu as experiências de grandes jogos no Brasil, né? Que foi no Pacaembu, foi no Morumbi, né? Que até atraiu bastante gente na Alemanha, contra o Maori Seleção, né? Houve uma série de eventos interessantes antes da pandemia e que tinha bastante gente. Será que o Brasil não precisa de um espaço menor para dar a sensação de cheio e aí sim o público se sentir mais próximo dos jogadores, do evento em si, além de outras coisas mais? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo é difícil no Brasil. Eu sinceramente eu não conheço muito da infraestrutura e onde o Brasil poderia jogar, mas pegando o exemplo da Argentina, por exemplo, a Argentina jogou durante muitos anos no estádio do Ferro Carril, né? Os Pumas jogavam no estádio do Ferro Sim. Carril, que é pequenininho, até que todo colotado, ficou pequeno, foi para o estádio do Vélez e aí depois começou a aumentar. Eu acho que o Brasil precisaria de um estádio Bastante. pequenininho para lotar, nem que seja 2.000, 3.000 pessoas, lota, faz aquilo a casa. Eu acho que o Brasil precisa de uma casa para jogar. A Sim. seleção brasileira, no caso, precisa de uma casa para jogar. E nem que se construa arquibancadas provisórias no CT de São José, não sei, mas faz ali Sim. mil arquibancadinhas em volta daquele centro de treinamento ali de São José, faz ali o estádio e tá lotado, tá fila de espera, opa, vamos para um lugar maior. E assim vai indo. E porque ao mesmo tempo que é legal de jogar no Morumbi, no Pacaembu, tipo, é chato tu ver 80%, 70% da arquibancada vazia, né? Sim, 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 exato. Porque é a sensação do vazio. A maioria das pessoas tem a sensação do vazio, não do cheio.
O Morumbi contra os Maoris, né, foi muito engraçado. Maori não, Maori contra também a seleção dos Barbares. Barbários, tinha 25, 30 mil pessoas. É bastante pro rugby? Muito, mas na sensação do Morumbi era pouco. Sim. Né? Eu fui e senti pouca, né? Sabe aquela coisa, puxa, que legal, legal tá vendo aquilo tudo que a gente sempre viu, né? Na televisão, e de repente tá a sensação do vazio. Então, pro jornalista, pro mídia, como chama, patrocinador, aquilo era pouco. Então, de repente, isso não era legal, né? Não é legal, né? De repente, pegar o estádio menor. Eu acho que como produto, que a gente estava conversando antes, como produto, é um pouco chato. Eu sou meio suspeito para falar, porque uma das maiores sensações que eu tive como árbitro foi... Eu fui assistente daquele jogo do Brasil e Estados Unidos, que o Brasil ganhou dos Estados Unidos em Barueri em Lembro. 2016, acho que foi início de 2016. E É, foi uma das maiores sensações que eu tive como árbitro. E tu tá num estádio, que legal, aquele estádio de Barueri é muito legal e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, tinha 2.000 pessoas assistindo um estádio de 20 mil, ou seja, 10% da capacidade. E sim. por mais que a gente pense 2.000 pessoas assistindo o jogo do Brasil é legal, só que num estádio de 20 mil acaba sendo meio, tipo, espalhado e não ficando tão legal. Tipo, imagina tu aquelas 2.000 pessoas num estádio para 3.000 ou para 5.000. Entendeu? Então, Entendi. Foi engraçado, né? Eu tive na final do Brasileiro de 2013, SPAC e Pasteur na Arena Barueri, né? Todo um lado, o lado oposto do banco, estava cheio, cheio assim, né? Estava bem, acho que 2, 3 mil pessoas naquele ponto. E a sensação que eu tinha era de realmente uma coisa muito grande. O resto tudo vazio, pouquíssimas pessoas. Foi uma das finais mais bonitas que eu vi, acompanhei dentro de campo e fora do campo, foi aquela. Eram duas boas equipes, gostavam de jogar e que poderiam ser, por filmagens, muito bem utilizadas para o produto. Acho que foi o pico, vamos dizer assim. Mas a sensação, para quem era de que não conhecia, o resto do estádio estava vazio. Então, para que aquilo? Porque é um estádio longe do centro da cidade, para chegar lá você precisa percorrer um bom caminho, né? Não é pegar o metrô, pegar isso. E nós temos essa tradição também, de não ir atrás, né? A gente prefere o lugar mais próximo da casa da gente. Engraçado isso, né? O brasileiro tem isso. O argentino já não. O cara de Buenos Aires vai lá no subúrbio de Buenos Aires para jogar no clube dele. sim. Aqui não, né? Um pouco de Né? Então, cultura. Eu acho que aí é cultura, né? E aquilo que a gente volta a falar, o tempo atrás aqui, que faltava o Brasil. O Brasil precisa também um pouquinho de cultura de rugby, né? Aquela coisa de, sim, tipo, se sacrificar um pouquinho pelo... Não que o brasileiro não se sacrifique, mas eu acho até que o brasileiro se sacrifica demais pelo rugby. Mas sim, isso, aquela, tipo, de inventar, de deixar a desculpa de lado, né? De, tipo, é muito sim. longe, e tal, não vou, tá. Acho que falta um pouquinho ainda, um pouquinho de aquela coisa de, tipo, querer um pouquinho mais, sabe? Sim, os times precisam jogar mais contra times estrangeiros para aprender um pouquinho mais, não só a seleção, os clubes, né? Como o Valentim, como outros clubes que podem jogar. Claro, alguns são mais fáceis de jogar, outros não. Eu acho que, de uma Tá. maneira geral, os clubes no Brasil precisam jogar mais. Tu pega um exemplo daqui, por exemplo. Uma divisão baixa, eu comparei a primeira, esse Super 12 com a oitava divisão aqui. Um time da oitava divisão, ele joga na liga 26 jogos por temporada. Ou seja, são 14 times na Tá. liga, ida e volta, ou seja, são 13 jogos que ele joga em casa, mais 3 jogos fora, são 26. Fora isso, eles têm a Cup, né, que é tipo uma Copa que dependendo de como tu vai indo, tu pode jogar mais primeira fase, quarta, semifinal, mais 4 jogos. A gente joga 30 jogos, se o time jogar na final da Cup também. Quantos jogos o campeão do Super 12 vai jogar? Se Sim, depende do estado, menos, né? então é ida e volta, né? Se não me engano, o Super 2. Sim, Então, sim, são 6 jogos, são 6 times do Sudeste, são 10, mais quartas, semifinal, vão ser 10, 13 jogos. É isso? sim. 13 ou 14 jogos. Isso, Metade. isso. Ou seja, tipo,
Tu entendeu? Um time daqui da oitava divisão vai jogar 30 jogos. Pode jogar no mínimo 26, ele pode jogar 30. Tu tem o ano todo recheado de jogos. Tanto que assim, o Rio Grande do Sul tem mais jogos locais, né? Santa Catarina já não tem tantos, o Paraná já também não tem tantos, São Paulo tem alguns, e o Rio, pouquíssimos, né? Jogos em termos gerais. Muitas equipes fora do centro querem jogar o brasileiro para poder jogar. E quando chegam lá, chegam muito mais descansados do que o Sul, muitas vezes, o Charrua, o San Diego, o Farrapos, com São Paulo, com as equipes de São Paulo, né? E os outros não, outros jogam muito poucos, né, proporcionalmente, né? É. E vou dar uma notícia para você importante. O Super 12 nosso tem 11. Ah, não, eu vi, porque o Serra desistiu, né? Então, na verdade, o Sul era dois grupos de 6, o Sul acaba sendo 5. Então é uma coisa engraçada, né? Depois dizem que a gente não sabe fazer coisa. E não tem outro time para convidar. É a pergunta: que time a gente vai convidar? Né? É, Fica essa pergunta, né? é. Que tem um nível. E aí a gente volta naquele mesmo assunto do rugby como todo. Tu tá falando da primeira divisão nacional, que é para ser o Sim. torneio mais importante do país. Tu realmente só tem 11 times para jogar, e se esses 11 times vão ser, tipo, se esses são os 11 times melhores do Brasil, tu tem que ter no mínimo 20 embaixo querendo vaga para jogar esse jogo, esse campeonato. Então, é complicado. Por isso que eu acho que naquela primeira pergunta que me fez, tipo, o Brasil precisa de paciência. O Brasil precisa de paciência em crescer a base para esses 11, que seja Super 11, que seja Super 10, que seja Super 8, como era um tempo atrás, mas que sejam os melhores e a disputa para chegar nesses melhores seja tão ou mais ríspida do que ser campeão brasileiro. Sim, sim. Exato, é bem isso mesmo. E aí eu pergunto, existe para as primeiras equipes, não vamos lá falar do primeiro nível da Inglaterra, mas as primeiras equipes boas, aquelas que você fala, nossa, essas equipes são boas, quais são as exigências que se tem para cada clube? Você sabe se tem alguma exigência? O clube precisa ter isso, ou não, acabou. Se inscreve, paga a conta e vamos embora. Não, o clube tem que ter, digamos, uma certa exigência, tipo, de ter que ter vestiário, né? Local e visitante, tem que ter o vestiário para o árbitro. Isso é básico desde a 11ª divisão. Tu tem que ter o vestiário para o local, visitante e para o árbitro. Todo clube tem que ter um vestiário para o árbitro. E o campo, né? E o campo, isso. E a partir que tu vai subindo, aí tu não tem tantas exigências do tipo de arquibancadas e mínimas. Tu vê que quando tu vai subindo de nível, os clubes, a estrutura do nível dos clubes vai aumentando porque tem mais dinheiro envolvido. Porque a partir da 4ª divisão aqui é sempre profissional. Os clubes jogadores já estão recebendo e treinador é full time pro clube e tal. E para jogar na Premiership, aí sim, tu tem que ter um estádio e não sei o que, outros 500. Mas tu pega da Championship, que é a 2ª divisão, até National 2, que é a 4ª divisão, tu já tem uma estrutura um pouquinho não, uma baita estrutura, na verdade, tipo clubhouse com uma arquibancada de algumas 400, 500 pessoas, porque cobra ingresso, sabe, aquela coisa toda. Então, todo jogo já é um evento, tem um patrocinador oficial do jogo, todo jogador recebe um dinheiro para jogar, enfim. Aí já tem mais dinheiro envolvido. E quem é que banca normalmente essas coisas? São patrocinadores locais ou patrocinadores nacionais? Você sabe disso? Nunca vão pensar dos grandes, Não, da sim. média para baixo. Mas, por exemplo, uma 4ª divisão, que já é uma semi-profissional, cada jogo local que o clube faz em casa, ele tem um patrocinador do evento, que é, às vezes, não sei, a empresa do pai de um jogador vai patrocinar aquele jogo específico e dar o dinheiro para aquele jogo. E cada jogador tem um patrocinador específico.
Então, eles têm o programa do jogo, que eles... jogo tal, a gente, patrocinador oficial, fulano de tal, e aí tem a foto dos Ah, jogadores, e do lado dos jogadores tem patrocinador tal, que às vezes é tipo o pub da rua que sim. o cara mora. Tá patrocinando o cara para tu entendeu? Então, é específico para aquele jogo. Então, cada jogo são coisas específicas. E tem algum tipo de transmissão? YouTube, Facebook? Ou... Alguns clubes já estão fazendo live stream, sim. E começou esse ano, na verdade, essa temporada. Principalmente na National One, que é a terceira divisão, alguns clubes já estão fazendo live stream de YouTube. É que isso é muito bom também, né? Ah, sim. Sim, 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 com certeza. Teve um período da pandemia que eu acho que um período não, depois da pandemia, quando alguns países da América do Sul começaram a liberar os jogos, eu ficava assistindo os jogos do Chile, né? Que estavam tendo jogos e a transmissão via Facebook. E muito legal, cara. Claro, nada profissional como uma TV profissional, né? Mas dava, a gente tinha alguma coisa, né? E você falava justamente da lentidão dos jogos, como o Chile também tem a sua lentidão, né? Que não eram os times profissionais, né? Porque você fala, meu Deus, eu vou dormir nesse jogo. Mas tinha que ver para tentar entender um pouquinho o que eles estavam falando, né? Sim, sim. Não, o que eu falo da lentidão é muito mais, tipo, o rugby sul-americano, de uma maneira geral, ele é muito contato, né? Ele é Sim, muito... pega a bola e vai pro contato. obrigado. É muito intenso. Então, cada hug, cada breakdown realmente muito intenso. E enquanto aqui, eles querem, tipo, essa bola rápido quanto antes, estão para a linha e fazem o breakdown, 2, 3 na bola, já libera e já vai. Então, a grande diferença daqui que eu vejo, à medida que tu vai aumentando o nível de jogo, é a velocidade do jogo, é a velocidade que a bola é reciclada no breakdown. Enquanto Sim. na América do Sul, parece que aquela cultura de, tipo, vamos entrar em contato, continua. Hum. O engraçado é que um amigo meu francês, treinador na França, fala com a gente que o Brasil não, a América do Sul inteira, inclusive a Argentina, joga um rugby muito antigo. Essa coisa de pau, 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 bater, bater. Eu que todo fala contato, contato, porque emociona, para o jogador é mais emocionante, mas para o público não é Ah, emocionante, sim, né? Ele fala isso, Não, eu né? concordo. O jogador, Concordo. Tanto que se tu for ver a Copa do Mundo de 19, acho que foi a última Copa do Mundo de 19, pega o Uruguai e Geórgia. Geórgia também joga assim, joga um rugby de contato impressionante. Uruguai e Geórgia foi um jogo tipo impressionante, muito físico. sim. E para quem gosta de jogo físico foi prato cheio, mas agora para o público que quer um joguinho um pouquinho mais corrido, fica um pouquinho mais né? E o outro dia eu vi uma conversa, né, que o rugby sevens, de forma geral, no mundo, ele é pouco atrativo. Você concorda com essa história? O Sevens é pouco atrativo ou não? Ou o Sevens tem muita atratividade também com vocês? Eu acho que o Sevens ele é mais atrativo até que o 15. O Sevens ele Por ser mais rápido. e por toda a função do dia, né? Tu tá o dia todo envolvido e tem jogos de todos os níveis, de toda habilidade, enfim, o que pode acontecer é que às vezes no Sevens tu pega um time que tem um cara muito rápido, dependendo do nível, tipo, bota a bola na ponta, o cara corre e deu, acabou, não tem graça. Mas, Sim. de uma maneira geral, eu acho o Sevens muito mais atrativo como produto do que o 15. Tu consegue vender É, muito e, mais e um dia de Sevens, por exemplo, eu acho muito mais atrativo, porque o Sevens é o dia, né? Tu chega lá às 11 da manhã, é, o primeiro jogo, vai embora às 6 da tarde e, tipo, vendo o jogo de Seven, que eu acho muito legal pro público, né? Mas, enquanto que o sim. Kiss vai lá, vê um jogo de 80, 90 minutos, que às vezes pode ser tão chato que tu vai embora no meio, que não é tão atrativo. Enquanto o Sevens tu é o dia todo em função. Agora, daqui a pouquinho vai chegar uma hora de conversa, a conversa é boa, passa rápido, o Instagram derruba a gente aqui, É, mas eu consigo segurar um pouquinho mais. é. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Perrengue, você já passou um perrengue danado aí na Inglaterra?
na vida pessoal, ou na vida rugby ou da universidade? Porque se eu conto um perrengue meu quando eu morei aí, vocês não acreditam, mas tudo Mas bem. o que tu chama Aquele de perrengue que não perreio? conta pra ninguém. O que tu chama de Aquilo que você perreio? fala, meu Deus, O que eu tô que, fazendo que aqui? bobagem. Que eu estou fazendo aqui. Qualquer coisa, na rua, no comércio, aquilo que você fala, não vou contar para ninguém porque eu não vou contar, meu Deus. Não, teve algumas vezes, né? Teve uma vez que eu perdi, eu fui para Londres para ver a final da Premiership e perdi o ônibus na volta, tive que dormir na rodoviária e aquela coisa. Mas eu acho que o pior, rugby mesmo falando, foi um domingo que eu fui apitar um juvenil, era 11 da manhã o kickoff, tem que estar às 10 no clube. E eu fui pegar um ônibus, saí de casa tipo 7h30 da manhã, num domingo, aquela coisa toda. 7h30 da manhã, saí de casa no domingo, era janeiro, chovendo. Cara. Cheguei na parada do ônibus já ensopado, e aí pego o ônibus, aí o ônibus deixava tipo uns 20 minutos caminhando do clube, aí tu chega no clube todo ensopado, vai lá, apita o jogo. Eu voltei para cá para te resumir a história. Cheguei para casa às 3 da tarde, volto em casa. Eu fiquei molhado o tempo inteiro. Aquela coisa tipo frio, molhado, apitando o jogo de gurizada de 16 anos que reclamava e não sei o que e tal. E tipo, o que eu tô fazendo aqui? Porque tipo, eu só queria chegar em casa e ficar quente, não molhado. Eu fiquei molhado o dia todo. Eu botei o pé de fora para casa e fiquei molhado. Voltei para casa e fiquei molhado, passei molhado o dia todo. Mas um que eu posso contar é esse. Fora o dia que eu dormi na rodoviária, perdi o ônibus de Londres para cá e isso é normal. Quem nunca, né? Quem nunca, né? E no segundo ano de inverno, não sei se isso acontece com você, no segundo ano de inverno, aquela neve, aquele frio do capeta, vamos dizer assim, né? Aí você fala, agora eu entendo porque o inglês é mal-humorado, Ah, isso com certeza. não é? Sei. Mal-humorado e de mal com a Né? vida o tempo inteiro, né? É isso. Como você pergunta, tá tudo bem? Ele fala, not too bad. Not too bad. Not too bad. Hoje eu não me molhei. É isso. Legal, legal. Vamos conversar com você, Ricardo. Teve uma hora de conversa muito boa, tá? Gostei de te ver, você está bem, com muitos planos ainda. Continua apitando, que isso é bom, tá? Que essa conversa nossa vai ficar aqui no Instagram, quem quiser assistir, você quiser até divulgar. Depois vai para o YouTube e depois vai para o Spotify. Tem gente que não gosta de ver, gosta de ouvir, tá? Essa conversa é para justamente o papo fora do eixo, vamos dizer assim, né? Justamente para contar histórias não do dia a dia, mas de gente que está vivendo por aí, com rugby, sem rugby, com esporte, tá? E até para o pessoal que quer assistir, né? Tem lá no meu canal de YouTube várias conversas com várias pessoas diferentes, do esporte, do rugby e outras pessoas que eu tenho o prazer de apresentar muitas vezes. E que me estimulou. Imagina, eu em casa, que não paro quieto, né, querendo conversar, foi o único jeito de descobrir um jeito de conversar com as pessoas, com os amigos, com as pessoas conhecidas e legais. Tá bom? Legal. Mensagem para o rugby brasileiro, Ricardo. Ou não, mensagem para o Brasil. Brasil. Mostrada que te conhece. Não, para o rugby brasileiro, eu acho que não existia. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa única que nenhum outro país do mundo tem, que é a alegria e a capacidade de rir na maior dificuldade. Quando o brasileiro ele é o único país e o povo do mundo que eu conheço que ri mesmo quando tá as coisas muito ruins. Então, que continue essa emoção e o prazer de fazer o rugby no Brasil, que tenho certeza que algum dia isso ainda vai dar frutos. E se eu não falar, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas é aquela coisa que a gente sempre diz, tipo, não tá morto quem peleia, né? Então, sempre na luta. Enquanto a gente não tá Legal, morto, a legal. gente tá peleando. E que o Charrua e o San Diego voltem a jogar no Campeonato Brasileiro, né? Que participem dessa coisa toda, que outras equipes também se fortaleçam bastante, que são regiões que podem ser muito mais fortes do que são, tá? Tem gente mandando coração, tem um monte de gente. Muito obrigado à moçada aí que assistiu, tá? Muito obrigado. E obrigado a você, tá, Ricardo, por ter atendido o meu convite. Valeu, Márcio. Precisando,
só escrever, só gritar que a gente ajuda aqui em São Paulo sempre. Valeu, Tá bom? prazer foi meu. Grande abraço. Abraço, querido. Tchau, Tchau, tchau. tchau.